Apareci aqui de novo, né? Depois de um pouquinho de tempo. Porque justamente eu tava jogando o jogo novo de FNAF que lançou, né? O jogo que vai ser o foco desse vídeo. Five Nights at Freddy's Secrets of the Mimic. FNAF, o segredo do Mimic. Jogo que lançou agora dia 13 de junho. Agora não, né? Provavelmente quando esse vídeo for ao ar já vai ser dia 24, 25. Então vai fazer bastante tempo. Mas atualmente que eu tô gravando esse vídeo, eu nem sequer zerei o jogo ainda, peguei todos os finais. Ainda só peguei o final, eu só peguei um final ainda, que foi o final True Ends, né? E esse vídeo aqui vai ser um vídeo review, um vídeo que eu achei do jogo, que eu achei do jogo em si. Também depois vai ter uma outra parte que eu vou falar só da história do jogo. Então aqui vai ser uma opinião minha sobre o que eu achei do jogo. Eu não zerei o jogo ainda, tá? Só peguei um final dos 3 ainda. Então vai ser basicamente um vídeo de review do que eu achei sobre o jogo do Secret of the Mimic. Moraes, você gostou do jogo? Gostei. Gostei muito do jogo. Já joguei ele. Eu achei um jogo muito bom. Pra mim não é o melhor FNAF. Inclusive vi várias pessoas, inclusive um amigo meu, o Kralin Tub. Um abraço pra ele, inclusive. Eu não acho que seja o melhor FNAF, pra mim. Assim, eu sei que se a gente fosse avaliar friamente, o melhor FNAF seria o FNAF do The Pit. Mas o meu favorito é o Steel Location, né? Tipo assim, eu sei que ele não é o melhor, mas eu tenho. É puro apego emocional meu. Mas eu sou apaixonado no Sister Location, eu acho ele maravilhoso. Mas então meu top 3 seria, sem considerar apego emocional, seria tipo, em primeiro lugar seria o Into the Pit. Em segundo seria o Hellpointed 1. Em terceiro seria o Secret of the Mimic, que é um jogo muito bom mesmo. Já vou falar porque eu gosto muito dele. Porque é o jogo que eu acho que ele funciona muito em quesito de terror. Porque nesse jogo o Mimic ele fica vários trajes, né? Tem o traje de cogumelo, tem o traje do elefante, tem o traje do cachorrinho, tem o traje da abelha. E tipo, você nunca sabe qual é o traje que ele vai aparecer. E isso deixa tipo muito tenso. Você nunca sabe, você fica com medo. Eu acho que talvez esse foi o FNAF que eu mais levei jumpscare na minha vida. Talvez foi. Bota aí um trecho meu aí de eu gritando de desespero que eu jogava. Ai! Aí esse elefante do caramba, não, pelo amor de Deus, peraí. Corre daqui, corre, só. Ai! Percebi que eu claramente fiquei bem cagado quando o jogo apareceu, né, pra mim. E, tipo, é um jogo muito bom, tenso. O Arnold é um personagem que eu consigo acompanhar ele. Não é um personagem que eu lá gosto muito, mas... Eu consigo acompanhar ele. Ele não é insuportável que nem eu acho que o Gregory é no Secret Breach, por exemplo. E uma coisa que eu gosto muito desse jogo também é que eles finalmente deram importância pros colecionáveis do jogo. Porque todos os jogos, o Secret Breach, o Secret Breach Rune, até o Hellpointed 2, os colecionáveis são completamente inúteis, assim, pra história. A gente só pega eles por pegar, mas eles não são importantes. Nesse jogo aqui você precisa deles pra fazer o final secreto, que eu não fiz ainda, porque eu acho que eu só tenho uns 12 colecionáveis. Eu acho que são 25 ou 24, não sei. Mas é um jogo particularmente muito bom, o jogo é bonito, a ambientação do lugar da fábrica do Edwin é muito boa também, muito boa. E a história, mas de longe a coisa que eu mais gostei nesse jogo foi que a história dele é muito simples. Você entende ela só de jogar uma vez na vida. Não é tipo, tem vários jogos de FNAF, que eu não vou dizer quais, mas a história dela é muito escondida e pra você entender você tem que jogar várias vezes. E tem muita gente que não gosta disso. Inclusive eu não gosto muito de ficar jogando vários jogos pra entender a história. Mas o Secret of the Mimic, você entende a história só de jogar. Óbvio que se você quiser entender a história completa, todos os detalhes, você vai ter que jogar bastante, pegar várias coisas e tal. Mas a história básica do jogo, você entende só jogar uma vez. Tipo, você entende o que? Que o Edwin Murray criou o Mimic, que ele espancou o Mimic e o Mimic ficou violento. Você entende isso só jogar uma única vez. Uma coisa que o Aina falou no vídeo dele, inclusive eu concordei muito com isso. E no geral, é um jogo muito legal, terror, eu gosto. E em relação aos novos animatronics que aparecem, a grande maioria deles são só trajes do Mimic mesmo. São trajes do elefante, do cogumelo e tal. Mas de animatronic novo a gente tem a Jack, que eu gostei muito da Jack, muito mesmo. Eu achei ela talvez a melhor do jogo. Não sei, sai daqui, moto, tô gravando o vídeo, pelo amor de Deus. Tá, ok. Continuando. Também teve a Dory, que a Dory é maravilhosa quando ela fica toda fodida com fogo, é muito bom também. E também teve o Big Top, que se não me engano o nome dele é Big Top, que é o Music Man gigantão lá. Dos animatrônicos pra gente, fora os trajes de mime que é o que eu menos gostei de todos, tipo assim, sei lá, eu só não achei muito legal. Também tem o M. O meme, eu vou falar disso depois, né? Mas a gente tem o Mimic, né? Que é o traje lá, o M.
Cadê o branco agora? Ah tá, o M2. Tá, eu esqueci. É porque eu confundo o M2 com o M1. Ah tá, agora eu lembrei. E no geral é bom, tá? É um jogo muito bom. A história é simples de entender. A gameplay é muito boa. É um terror. É um terror psicológico inacreditável. De novo, você nunca sabe quanto é que ele vai aparecer. E agora eu vou falar só sobre a história do jogo. Que acredite, a história desse jogo talvez seja a parte que mais me incomoda nele. Por quê? Porque assim, nesse jogo vai ser estabelecido que tem duas coisas na história do jogo que eu gosto. Uma eu gosto muito, mas eu não gosto nenhum, não, muito não. A primeira é que esse jogo praticamente tacou fogo nos Tails, né? Jogou os Tails para escanteio e confirmou de uma vez por todas que eles não são canônicos. Por quê? Porque na história do Mimic, dos Tails, vai dizer o quê? Vai dizer que a Fiona, a esposa do Eddie Murray, ela morreu a do David. Ela morreu enquanto tava tendo David. Só que no jogo vai dizer outra coisa. Vai dizer que na verdade a Fiona, ela morreu. Ela conseguiu ficar viva um tempo antes do filho, depois do filho nascer. E ela morreu no incêndio do Fall Fest. Então assim, meio que desconsiderou, de certa forma, os Tales from the Pizza Plex, né? Meio que desconsiderou mesmo. Então, agora eu vou falar sobre a história, né? A história em si. Fiquei muito feliz porque finalmente, né, quem me conhece sabe que eu não sou lá muito fã dos Tales e muito menos dos Frights. Então eu fiquei um pouco feliz de serem descanonizados. Mas em relação à história do jogo em si, sem contar essas coisas, teve um detalhe que eu confesso que não necessariamente ruim, mas que eu me incomodei um pouco. Que é a questão do Eddie Murray ter criado tudo. Nesse jogo vai ser estabelecido que praticamente tudo do animatrônico secundário que teve FNAF foi criado pelo Eddie Murray. A Mediocre Melody é Eddie Murray. O Music Man não foi criado por ele, né? Mas o Big Top foi criado e o Big Top foi a inspiração para o William Afton fazer o Music Man. Também vai ser estabelecido que ele criou a Roxy. Ele criou o Montgomery Gator. Ele criou o Candy Cadet. Ele criou aquele maquinista do trem que aparece no Central Location. No geral, ele criou tudo. E em relação aos animatrônicos principais, o Ed Murray já. O Springbone e o Fredbear foram criados pelo Henry e pelo William mesmo. E a gente tem noção agora que a Fredbear familiar, ela existe de pelo menos 1968. E tanto o Springbone quanto o Fredbear foram criados pelo William e pelo Henry mesmo. E uma coisa que eu não tinha entendido quando eu joguei pela primeira vez, e só fui entender depois de ter jogado outras vezes, era que não foi ele que criou os Classic. A ideia dos Classic, ela foi criada pelo Henry mesmo. Pelo Henry mesmo. Na verdade, a Fiona, ela fez o design deles, como tem uma fita no jogo. Isso é uma coisa que eu não tinha entendido. Eu achei que ele tinha criado também os Classic. Mas na verdade, quem teve a ideia de fazer os Classic foi o Henry. A Fiona só fez o design deles e o Edwin foi quem fez a prática lá. Então aqui no jogo, o design dos bichos é igual do FNAF mesmo. E aí, é estabelecido também que William Afton, ele é um grande canalha. Que, né, é um enorme canalha. E que quando o Edward desapareceu, ele acabou pegando tudo que tinha do Edwin e roubou pra si, né? Ele se passou por ter criado tudo, de ter criado tudo, né? E também, provavelmente, o jogo, como dá a entender também, a casa do FNAF 4, da gameplay do FNAF 4, também era a casa do Eddie Murray, que o William também roubou pra ele mesmo. Então, no geral, com exceção dessa coisa de ter diminuído um pouco a importância do Henry na história, eu gosto do plot. Como eu falei na minha comunidade, eu acho que é mais uma questão de eu me acostumado que da qualidade da história em si. Mas no geral, o jogo é muito bom. É um jogo excelente. É um jogo excelente de terror. A história dá pra um pouco, né, mas dá pra relevar. E no geral é um jogo muito bom de terror. Você pode pegar os finais lá. E os animações são bem feitos, o jogo é muito bonito. É de longe o melhor FNAF PS2. De longe mesmo, de longe mesmo. De todos os jogos do PS2, ele é o melhor. Depois do Help Wanted, Off. Pra mim, na minha opinião, né? Na minha opinião, pelo menos. E não tem como. É um jogo muito bom. Nota pra ele. Eu vou dar 8,5, porque ele não é perfeito. No geral, é um jogo muito bom. Esse é meu vídeo. Um vídeo feito de review do Secret of the Mimic. Dando o que eu achei do jogo. E é um jogo fantástico, assim. Muito bom. É isso, gente. Fim do vídeo.